De volta com o Educador em Entrevista, vamos falar um pouquinho a respeito de compostagem aqui na companhia do Danilo Freitas. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Espero que a gente possa disseminar um pouco aí sobre o assunto. Muito bom. Também com o Fúvio Hermano. Fúvio, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado a você, Luciano, pelo convite. Bom, vamos falar do básico, né? Eu queria começar por compostagem. Quem nunca ouviu a palavra que está lá em casa falando assim, ó, o que eles estão falando aí, né? O que é compostagem? Bom, o que a gente trabalha, né? Tem vários tipos de compostagem. A gente trabalha nas escolas, né? A gente monta composteiras nas escolas, onde a gente trabalha com os resíduos orgânicos, né? Então, o que seria isso? Sobras de casca, folhas de verduras, né? Resto de legumes também. E a gente utiliza desses recursos, né, orgânicos para fazer a compostagem, para a gente ter o adubo, né? Ter o adubo orgânico, onde a gente volta ele para a nossa horta. Que junto com a compostagem a gente tem a horta, né, nas escolas. Então a gente utiliza desses resíduos, faz o adubo e volta para a horta. Então fecha o ciclo aí, né? Perfeito. Então o programa é casado com horta, né, Fúvio? Tem que ter uma hortinha, tem que ter um pomar. Não tem como não casar compostagem com horta e com alimentação. O grande guarda-chuva da gente é a alimentação. Então nós pensamos ao longo dos anos, com a experiência dos anos, que é interessantíssimo, pedagogicamente falando, começar pelo resíduo orgânico, pelo resíduo que a gente costuma descartar, pelo menos nas últimas décadas se tornou um hábito descartar no lixo também a parte orgânica, que, como o Danilo acabou de falar, é um insumo principal para poder fazer adubo natural, adubo orgânico que a gente fala, para poder depois fazer as nossas hortas, tanto nas escolas quanto em outros espaços comunitários da cidade. Exatamente. Mas que pode ser utilizado também na jardinagem dessa escola, né? Pode ser utilizado naquele pomar que existe lá. Enfim, o volume de produção a gente sabe que dá conta de muita coisa e que pode ainda ser muito ampliado. Sim, ele tem bastante... O volume é grande, né? E uma coisa importante que a gente tinha dados, né? Tem dados que a gente observa tudo, pesquisas, mas na prática a gente viu que assim, mais de 50% do que ia para o lixo, a gente consegue reverter para adubo orgânico. Então, essa parte orgânica do lixo, a gente consegue, né, reduzir, né, vamos dizer assim, a quantidade de lixo, do que vai para o lixo, e posteriormente a gente observa o efeito, né, lá no nosso aterro sanitário, que a gente pode dobrar a vida útil dele, né? Sem dúvida. Então, se a gente está reduzindo a quantidade que vai para o lixo, a gente consegue, né, ter esse retorno também lá na frente, diante dos aterros sanitários, né? Exato. Não, e se a gente soma reciclagem nesse processo, né, a gente consegue ainda mais ampliar isso e ver que aterro a gente teria que usar só no último caso. Sim. Né? A gente ainda utiliza demais por falta de política, pela nossa preguiça, muitas vezes, de não fazer o procedimento correto de separar o material, separar o que vai ser aí, compostado, etc. O que a gente observa muito também, às vezes, é até um pouquinho de falta de conhecimento, né? Questão do orgânico. A gente tem um trabalho que a gente faz com os alunos, que uma das nossas atividades, né, no projeto, eles levam o baldinho para casa, ficam uma semana com esse baldinho e retornam na semana seguinte. Então, assim, eles têm um papel de falar para as famílias o que pode separar, o que não pode, e a gente sempre pede o feedback deles, né? Então, muitos falam, né? Ó, o pessoal em casa nem sabia o que era. Então, assim, um pouco é a falta de conhecimento também. A falta de conhecimento, às vezes, são conhecimentos antigos. Antigamente, todo mundo compostava. Agora, por falta de terra, por falta de um espaço no quintal com terra, porque foi cimentado muito, acabaram perdendo esse hábito e muitos acabam até esquecendo que antigamente se fazia assim. Tudo que era orgânico se tornava orgânico novamente. Então, que a natureza tem uma inteligência maior. E o ser humano, nesse progresso, nessa contemporaneidade um pouco doidinha, acabamos adquirindo hábitos totalmente sem conexão com a natureza. Que é o que também nas políticas de meio ambiente a gente tenta resgatar muito por meio de processos educativos e
tentando também resgatar conhecimentos virtuosos que acabamos esquecendo ao longo das décadas. E na prática, né, vocês colocando aí, olha, é um balde plástico, não é, que essa criança leva para casa, recolhe todo esse material orgânico, o que pode, né? Tem uma regrinha lá do que pode e do que não pode, né? Tem coisa que os bichinhos não gostam muito de compostar, que atrapalha, e levam de volta. Não são todas as crianças da escola, isso, são turmas específicas de cada escola participante. Sim, em algumas escolas a gente trabalha, né, só com os quintos anos. A diferença é o CAIC, né, que por ser tempo integral, aí a gente trabalha mais turmas. Mas esse ano a gente preferiu fazer só com os quintos anos, mesmo CAIC, a gente tendo outras turmas, né? A gente preferiu fazer com os quintos anos. E é uma gincana. É uma gincana, né? O festival da compostagem, a gente brinca com eles. Então tem toda essa questão que você falou. Tem o folhetinho, né, do que pode, o que não pode. E é muito interessante essa questão que eles explicam em casa, ensinam, né? E relatam que muitos não sabiam mesmo. E aí é bacana do programa a gente pensar assim, olha, a gente está fazendo com uma turma e já produz um volume grande, não é, que as pessoas deveriam visitar aí para ter ideia disso. Imagine se fosse com a escola toda, não é? Tem escola que não tem nem a área possível para fazer a compostagem de tudo, não é? Porém, é interessante, a gente quantificou um pouco isso, Luciano. Praticamente, a gente deixa umas bombonas de 50 litros em toda a cozinha das escolas. Então, as cozinheiras, um pouco com uma pequena formação da gente, elas começam a separar o resíduo orgânico do preparo. Então, tudo que é casca de verdura, de fruta, da própria tudo que é merenda, de origem vegetal, da própria alimentação escolar, elas estão descartando. Isso se torna, afinal, 100 litros ou 150 litros por semana em cada escola, 2 ou 3 bombonas. E nós somos responsáveis de fazer o manejo junto com as crianças nas composteiras que a gente monta, que são estruturas com pallets em vertical, areados, enfim. A gente percebeu que é uma tecnologia muito simples, de baixo custo, e funciona, muito funcional. E no final a gente percebeu que 2 cubas são suficientes para o resíduo orgânico de 1 ano, porque afinal o resíduo orgânico, 70%, 80% é água, então acaba se reduzindo o volume. Só que apesar disso a gente quantificou, primeiro ano de atividade em 22, 30 toneladas a gente conseguiu estocar e transformar em adubo, e o ano seguinte diminuiu um pouquinho porque reduzimos a atividade com a comunidade, porque aumentou a carga horária nas escolas. Com muita felicidade, porque a gente, como educadores, nós adoramos trabalhar nas escolas com as crianças. Mas o nosso objetivo é voltar a ter à frente com as famílias, quem sabe com empresas parceiras que possam adotar o projeto, ajudar a gente para poder expandi-los em todos os bairros. Vocês também têm aí uma atuação com algumas famílias que fazem esse processo do baldinho aí. Sim, as famosas famílias parceiras do Composta Trailer. Começamos em 2022 com 20, subimos para 30 famílias, agora reduziram um pouquinho, mas são famílias que praticamente, que nem as crianças com baldinho, separam semanalmente todo o resíduo orgânico. E o Composta Trailer passa direto nas casas, porta a porta, despeja o baldinho nas bombonas e depois tudo é levado na primeira escola parceira da gente, que foi a escola Eurípides Barçanufo, onde tem o principal pátio de compostagem do Composta Trailer, é onde a gente despeja semanalmente, toda terça-feira de manhã. Aproveito para fazer o convite para quem não está ouvindo e vendo, que podem entrar em contato com a gente por meio do nosso Instagram do Composta Trailer, e a gente tem a maior felicidade em poder adquirir novas famílias parceiras. Perfeito. Família parceira que ajuda de uma certa forma com o programa, correto? Colabora. Tem a possibilidade de ajudar até monetariamente com uma cota mensal, ou simplesmente contribuindo com o próprio resíduo orgânico, que também é uma forma de ajudar na sustentabilidade no meio ambiente, como a gente estava falando. Perfeito. E nas escolas a gente falava disso, né? É cíclico, né? Porque é isso. Produz a compostagem, mas essa compostagem vai para a horta, né? Que produz aí o alimento que volta para a mesa da criança. Então, a criança entende o ciclo, né, Danilo? Sim. É um ciclo, né? Que a gente fala, além da compostagem, a gente trabalha com alimentação saudável, né? Então, tem toda essa questão de como é produzido o alimento, de onde vem. Então, assim, a gente busca, né, levar para eles esse conhecimento de onde está vindo, como é produzido. Então, assim, é um ciclo, né? A questão da compostagem é um ciclo.
E a gente fica muito feliz, né, em trabalhar, em ver na prática como que eles gostam disso, como que desperta o interesse deles. Eles são muito, né, tão dispostos aí a aprender cada vez mais, então a gente fica muito feliz em Imagina, trabalhar. Luciano, como se abre a frente. Nós começamos geralmente pela compostagem com as crianças, aproveitando que o ano letivo começa em fevereiro, época de chuva, a gente tem muitas madeiras nos nossos espaços que acabam ficando cheios de fungos visíveis, fungos grandes. E a gente aproveita para explicar para eles o primeiro processo, que é a decomposição por meio dos nossos amiguinhos micro e macro-organismos decompositores, fungos, micro-organismos todos. Aí eles já ficam encantados com esse processo de decomposição natural que acontece. Daí que a gente explica que todo aquele adubo vai virar horta e a gente começa a preparar as hortas com eles. Ao longo do processo, do tempo da natureza, das plantas que crescem, todo o cuidado que eles têm que ter em termos de lugar, escolha, luz, água, adubo, cuidado cotidiano que as crianças, junto com as professoras, que são super parceiras, depois a gente tem que destacar isso também, quanto as professoras da rede são super parceiras do projeto. Porque no dia a dia, quem cuida da horta são as crianças com as professoras. Nós, semanalmente, temos oficinas com elas, então a gente consegue fazer uma supervisão. Mas ao longo desse processo das plantas chegarem até a mesa das crianças, temos várias atividades de educação alimentar. É aí que vem a culinária, que se tornou nosso carro-chefe, porque não tem como, as crianças adoram cozinhar, todo mundo junto. E a gente tem um lema, né, Danilo, que é gostoso e saudável. Porque geralmente a palavra saudável, alimentação saudável, todo mundo associa algo que não, nem necessariamente ou nem sempre é tão gostoso, é tão prazeroso. E o nosso desafio é fazer receitas bem simples, trabalhando com alimentos in natura, obviamente, ou minimamente processados, e transformá-los em algo bem gostoso para as crianças começar a perceber que isso é possível. É possível ter uma alimentação saudável e ao mesmo tempo saborosa e gostosa. Fala da premiação, né? Primeiro, né, vocês escreveram no projeto, como é que foi esse passo a passo? Danilo, posso falar sobre o prêmio José de Castro? A primeira coisa é um prêmio do governo do estado de São Paulo, por meio do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. O objetivo desse prêmio é buscar, ressaltar, divulgar soluções concretas no âmbito do combate à fome e da segurança alimentar e nutricional. Então, em 2022, nós apresentamos o nosso relatório, apresentamos a Secretaria de Educação por meio do Vitor Hugo, nosso secretário, apresentamos o nosso projeto e nos classificamos em 5º lugar. São 2 categorias. Uma é de pesquisas, então universidades públicas, instituições de pesquisas até privadas, que podem apresentar projetos relacionados a essas áreas. E a outra categoria é a nossa, de órgãos públicos, municipais ou estaduais. Então, em 2022, 5º lugar, era o primeiro ano do projeto, ainda era um piloto, 2 escolas, tinha uma dimensão menor. Só que nós empolgamos, o 5º lugar, com municípios grandes, né, competindo nas 2 categorias. E em 2023 não apresentamos, perdemos os tempos do edital, essas coisas. E esse ano eu perguntei para o Vitor Hugo se ele queria apresentar o projeto, ele se empolgou, falou, claro, participamos, 5º lugar 2 anos atrás, vamos ver. Enviamos os relatórios e tudo. E com muita felicidade e surpresa ganhamos o 2º lugar, à frente de muitos municípios que investem muito mais recursos para isso. Então foi realmente foi uma honra receber esse prêmio, ainda mais com esse nome. José de Castro é uma referência na segurança alimentar e nutricional, geógrafo, historiador, médico, professor, trabalhou na FAO, depois infelizmente na ditadura militar foi exilado. Morreu em Paris, mas ele é uma referência, como te estava falando, da segurança alimentar. A sua publicação mais importante, A Geografia da Fome, onde ele abordava a questão da fome no Brasil não como uma questão de questões climáticas, meteorológicas ou tudo mais, mas como uma questão política, social, econômica. Então, a partir do José de Castro, que a segurança alimentar e nutricional no Brasil foi trabalhada de uma forma sistêmica e intersetorial.
E é interessante pensar nisso, né? Porque justamente a gente está falando de segurança alimentar com compostagem, né? Ou seja, pegar algo que seria um desperdício Sim. e transformar em alimento. Sim, o que a gente fala do lixo ao luxo. Transformar uma coisa que a gente considera sem valor em algo muito valioso. E como eu te disse, o prêmio destacou, a gente conseguiu essa classificação porque as nossas atividades também são intersetorial. Nós temos várias parcerias muito importantes. Quero destacar a nossa parceria com a Secretaria da Saúde, com as oficinas que a gente faz no CAPS, as oficinas que a gente fez com o CRAS, então a parceria com a Secretaria da Assistência Social, obviamente a Secretaria da Educação, que permite as nossas ações, o nosso projeto nas escolas municipais, a parceria com o Barçanufo, com as Chácara, com a Fundação Lazzarini, outra nossa parceira importante desde o começo. Então, as famílias que você citou. Então, nosso projeto sempre buscou articulações e parcerias na cidade toda. Empresas que nos apoiaram no começo, atualmente o Paulo Reis, cabeleireiro, que nos apoia também. Então, a gente busca tanto o poder público quanto empresas privadas da cidade que possam apoiar esse projeto, acreditando realmente nesse poder transformador, tanto da educação, dos processos educativos, quanto dessa tecnologia social que é a compostagem, que poderia se tornar hortas comunitárias. A gente faz até um convite, né, Danilo? Empresas que querem nos ajudar, por exemplo, adotando uma horta. A gente vai lançar uma campanha, adota uma horta comunitária. A gente sonha que uma empresa possa realmente acompanhar, ajudar com recursos para poder ter a horta e talvez implementá-las nos primeiros 2 anos, para depois a horta comunitária ser realmente uma ferramenta da comunidade, porque a gente sabe que um processo comunitário só acontece se a comunidade abraça aquele lugar, aquele espaço de agricultura urbana. E é interessante porque também tem um pé na economia, né? Sim. Se a gente pensar isso, olha, a gente está, como vocês colocaram, cerca de 50% do que vai para o nosso aterro é compostável. Né? Exatamente. Então, se a gente não manda isso para o aterro e a gente paga por tonelada lá no aterro, então quer dizer que a gente economiza 50% do que a gente está colocando lá. Sim. Né? E Sim. que a gente pode implementar em outras coisas, em outras políticas. Sim. Né? Se a gente pega uma fraçãozinha disso, a gente já consegue tocar esses projetos. Exatamente. Né? Não falo nem o valor todo, uma fração disso toca os projetos. Mas mesmo que fosse o valor todo, Sim. né? Eu acho muito melhor aplicado o valor todo fazendo esse tipo de ação do que depositando uma coisa que vai ficar lá no aterro, né, prejudicando o meio ambiente. A gente está falando justamente da via contrária, né? Disso virar compostagem, que vai virar jardim, que vai virar horta, que vai virar, enfim, né, uma série de ações positivas para o nosso meio ambiente. Sim, e também para a nossa saúde coletiva, porque estamos falando de alimentos. Sem dúvida. Então, como a gente sabe, Luciano, hoje em dia a alimentação da população brasileira está se tornando sempre mais baseada em comidas processadas, ultraprocessadas. Por isso, os processos de educação alimentar, que destacam a importância da comida de verdade, são fundamentais nas escolas, em todos os âmbitos, espaços formais e informais de educação. E por isso, criar espaços onde os alimentos são cultivados, mais ainda na comunidade, sem agrotóxicos, sem venenos, alimentos saudáveis, se torna necessário em qualquer cidade. A gente fala na segurança alimentar que é necessário criar territórios alimentares adequados e saudáveis. Não é só um alimento, é todo o âmbito do espaço da cidade, do espaço em torno da cidade que precisa ser repensado após décadas e décadas de uma agricultura que está fazendo muita monocultura e menos comida de verdade que vai no prato da população. A gente precisa repensar esse sistema para criar cinturões verdes, agroecológicos, de uma agricultura que não impacta no meio ambiente por meio de agrotóxicos, mas também que seja uma agricultura que produza alimentos para a população. Temos programas de política pública para isso, então temos que avançar nessa luta, tanto com o poder público, quanto com a sociedade civil e com as empresas. Para as pessoas conhecerem melhor o programa, entrarem em contato com vocês, no caso aí de quererem apoiar, quais são os caminhos? A gente tem através do Instagram, né, @compostatrailer, e fica o convite, né, quem quiser conhecer o trabalho nas escolas também, pode agendar uma visita com a gente apresenta o projeto,
apresento os espaços pedagógicos, né, que a gente Apresenta tem. as crianças. As crianças, né? Então fica o convite aí. A gente ficaria muito feliz feliz em receber e disseminar cada vez mais o projeto. Exatamente, né? E ajudar isso, né? Porque a gente sabe que o projeto tem custos, né? É uma série de fatores aí que custam. Baldinho custa, tem que ser substituído o tempo todo, né? A infraestrutura e a logística de combustível de busca vai e leva, né? Toda a ação, ela é um baixo custo, mas tem custo envolvido. E quanto mais tem apoio, maior esse projeto pode ficar. Com certeza. Fúvio, gratidão pela participação, sabe que vocês são parceiros aqui do programa, a gente está sempre aqui de portas abertas, também para ir mostrar em loco, né, como a gente faz às vezes, e espero realmente aí, né, que esse seja o primeiro aí de muitos prêmios, né, e que o maior prêmio seja conquistado, que é uma cidade com consciência total aí a respeito da alimentação saudável, da compostagem e da segurança alimentar. Como a gente fala para as crianças, arro, Luciano, que muito belas suas palavras de gratidão nossa nesse convite para poder divulgar o nosso projeto, o nosso prêmio. Danilo, fica sempre o convite aqui, parabéns aí pela iniciativa e podem contar sempre aqui com o nosso apoio. Obrigado. Assim, só para finalizar, não tem como a gente deixar de agradecer nossos maiores parceiros, né? Gestão escolar, as professoras que no dia a dia estão ali, estão sempre ajudando, sempre orientando. Então, assim, fica a nossa gratidão, né? Esses profissionais que enxergam, né? Conseguem ver essa importância que o projeto tem, né? Que essas ações têm e que estão sempre dispostos a ajudar, bem como as cozinheiras, né? Exato. O pessoal da cozinha ali são parceiros, assim, muito fortes, né? Que nos ajudam, que fazem a separação. Então, assim, sem essa ajuda, o projeto não teria essa grandeza. Então, a gente queria agradecer a todo o corpo docente das escolas também.